Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema é muito mais. A obra redentora de Jesus nos remiu dos pecados e nos reconciliou com Deus. Este, por meio da obra do Espírito em nosso viver, almeja transformar-nos com vistas à glorificação. Não importa quão complicados sejamos, Deus está trabalhando em nós. Por isso, não devemos desanimar, mas prosseguir firmes no Senhor. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sigamos o exemplo deixado por homens que foram grandemente usados por Deus no passado, que cresceram, amadureceram e se tornaram referência para todos os santos. Isso nos mostra que há esperança. Por meio de Jesus, mediante a fé, todos nós, judeus e gentios, igualmente tivemos acesso à graça de Deus e fomos retirados de uma posição comum e colocados em uma posição santa. Deus fez tudo por nós. A justiça de Deus, por causa de nossa condição caída e pecaminosa, não nos podia alcançar, e para haver remissão dos pecados era necessário derramamento de sangue. Então Deus, por meio da graça, enviou seu Filho para morrer e derramar o sangue em nosso lugar, a fim de nos redimir e nos fazer propiciação. A vida cristã é baseada na graça, a qual é o próprio Senhor Jesus dado por Deus para o nosso desfrute. Às vezes pensamos que somos capazes de realizar algo, deixando a graça de lado e confiando em nossa própria capacidade e experiência. Nunca pensemos que somos alguma coisa, sem o Senhor não somos nada. Não saiamos do desfrute da graça. Deus nos justificou, nos santificou e nos deu a sua esperança da glória. Ele espera que amadureçamos para nos tornar sua glória. Para completar-se o processo de glorificação, precisamos passar por diversas tribulações. Todavia, não murmuremos, nem as vejamos como problemas ou entraves, mas como algo inerente ao viver humano. Dessa forma, Deus nos está provando e conduzindo à glória. Aprendamos a gloriar-nos nas tribulações, pois produzem perseverança. No dia a dia, nas pequenas situações, permita que o Senhor produza perseverança em seu interior. A perseverança produz experiência, ou seja, a perseverança produz um caráter aprovado. Todos os dias passamos por provas que têm como objetivo nos aprovar e não nos reprovar. Um caráter aprovado resultará em esperança. Há um caminho a ser seguido para alcançarmos a maturidade. Tribulação, perseverança, caráter aprovado e a esperança da glória. O resultado desse processo é o acréscimo da vida e da natureza de Deus em nós, gerando crescimento espiritual. Deus tem muito mais para nós. Ele garante que amadureceremos pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo mudou a nossa condição diante de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriarmos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se para a reconciliação Deus nos deu o seu próprio Filho, para a completa salvação Ele nos dará todas as coisas pela sua vida, muito mais. Aleluia! O amor de Deus é a garantia de que seremos totalmente transformados. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem impedirá o trabalhar de Deus em nós? Fomos justificados por Deus. Cristo morreu e ressuscitou, pondo fim à condenação, e hoje intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O capítulo 8 de Romanos completa o capítulo 5 e mostra que nada pode separar-nos do amor de Cristo, apenas a incredulidade e a falta de cooperação dos filhos de Deus podem barrar o seu propósito. Portanto, vamos cooperar com o Senhor e crer que Ele completará sua obra em nós por meio da sua vida. E a pergunta de hoje é: o que é muito mais a que Paulo se refere em Romanos 5:10? Esse muito mais que ele se refere no texto, ele faz uma comparação de quando o homem ele era considerado inimigo de Deus, por todos nós, né, só fazermos aquilo que Deus não queria que a gente fizesse, que era pecarmos, né? E mesmo assim, Deus deu o seu próprio filho para que morra por nós, né? Que ele chama que é a justificação pelo sangue, no caso o sangue de Cristo. Então, se mesmo antes Deus em nenhum momento nos deixava só, nos desamparava, muito mais agora que houve a morte do seu filho por nós, agora que ele diz que nós já estamos reconciliados, aí muito mais agora nós somos salvos pela sua vida. Ou seja, a morte de Cristo ela validou com sangue a nossa justificação e a nossa salvação. E qual seria o ponto-chave desse texto? Bom, o ponto-chave desse texto acredito que seja nós nos apegarmos a isso. Sabemos que Jesus sofreu na cruz para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados e também para que a gente tenha a possibilidade de ter a vida eterna. Porque mesmo a gente sem merecer, o próprio Deus fez esse sacrifício por nós, por amor a nós. E a leitura da palavra hoje começa em Romanos 5, versículos de 1 a 11. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo que ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Próxima leitura em Romanos 8, do 31 ao 39. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Será que alguém poderá condená-los? Ninguém.
pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, nem poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a nossa leitura com oração de hoje é em Romanos 5:10, que diz: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a palavra de Deus hoje ela foi bem forte, ela foi incisiva e nos diz que Deus ele não desiste de nós, nada pode nos separar do amor dele. Ele nos ama tanto que ele foi capaz de entregar o seu Filho para que nós tivéssemos acesso à salvação, para que nós estivéssemos mais próximos dele, né? Porque por meio disso é que nós vamos encontrar ele um dia. Então, antes, quando éramos inimigos dele, ele já fez isso. Imagina que amor é esse. Imagine você com o seu inimigo, você fazer algo assim por ele. Não tem como a gente imaginar, né? Algo assim, além, é de Deus mesmo. Então, imagine agora já reconciliados e salvos pela vida de Jesus. O quanto que o amor de Deus não está acessível para nós. E o quanto muitas vezes a gente ignora isso, a gente não dá devida atenção. No texto fala assim, que a única coisa que pode nos separar do amor de Deus é a nossa incredulidade. Que a todo tempo Deus está querendo nos aprovar por meio de testar a nossa fé, né? Então, que coragem a gente tem para colocar o pé e depois Deus colocar o chão? É essa a fé que Deus quer que a gente mostre para que a gente seja aprovado por Ele, né? E com muitas outras coisas na nossa vida. Quantas vezes a gente não teve aquela incredulidade de não confiar, seja lá entregando um currículo, seja lá querendo alguma coisa no seu ramo financeiro, no seu ramo profissional, emocional, espiritual. Quantas vezes a gente pediu algo para Deus, alguma ajuda e não confiou o suficiente? Fomos incrédulos, achando que aquilo ali era algo sem importância para Deus, sendo que Deus nos amou tanto a esse ponto, né? Então que vocês orem a Deus, peçam ajuda para que a incredulidade esteja cada vez mais longe do coração de vocês, para que vocês possam acreditar fielmente nas palavras do Senhor e nas promessas que Ele tem para a nossa vida. Amém? Então, uma boa noite para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.